Tradutor, Otaquim o velho que observava a cena empalideceu. Ele nunca tinha visto algo assim antes e o fato de que o último ataque de Torquês foi várias vezes mais forte do que o de sua mestre. Ele acreditava que sua mestre não poderia se igualar a Torquês em uma batalha de frente. A destreza de Torquês em batalha era simplesmente aterrorizante, já que um mestre sênior da Torre do Coração Púrpura não tinha chance. Talvez apenas as pessoas no Reino da Aniquilação pudessem parar este homem. Ele não se atreveu a mover seu corpo como se temesse que Torquês pudesse notá-lo. O mestre sênior tinha uma expressão sombria enquanto se levantava em sua posição. Ele não esperava que houvesse uma situação na cidade Raio Azul que ele não pudesse resolver com sua força atual. Eu não sei de onde você vem ou o que você é, mas vou recuar por enquanto. Só não se esqueça de que você está no país Numa. Ele disse a Torquês antes de se virar e deixar a área. Torquês apenas olhou para a figura do mestre sênior se retirando. Depois de ter certeza de que o mestre sênior havia partido, ele deu um suspiro de alívio. Ele não queria matar uma figura de uma das forças principais deste país, pois isso causaria muita comoção. Se ele de alguma forma matasse aquela pessoa, a maioria das forças governantes se tornaria hostil a ele e ele não queria que isso acontecesse. Mesmo se ele matasse aquele homem, a Torre do Coração Púrpura simplesmente faria uma operação em grande escala nesta cidade e eles encontrariam Torquês e os outros que estavam escondidos neste lugar. Pelo menos por agora, o mestre sênior deveria ter percebido que Torquês não queria matá-lo ou então ele não seria capaz de deixar este lugar facilmente. Na verdade, as chances de ele morrer nas mãos de Torquês eram altas. Torquês olhou em volta e percebeu que todo o lugar estava devastado. Felizmente, quase todas as pessoas que morreram aqui eram membros da Bruxa Vermelha. Parece que o grupo Clautus escapou com segurança deste lugar. Ele murmurou ao saber que os tremores secundários da batalha entre especialistas de rank A foram demais para os especialistas de rank C. Eles morreriam se uma das habilidades de Torquês ou do mestre sênior caísse sobre eles. Agora então, vamos conversar. Torquês sorriu enquanto se virava para encarar o velho a várias dezenas de metros de distância dele. Sem a proteção do mestre sênior da Torre do Coração Púrpura, este velho não será capaz de fazer nada. Sua vida estava nas mãos de Torquês. Na zona sul da cidade, uma grande comoção chamou a atenção das pessoas. Um enorme incêndio se espalhou e os cidadãos comuns não puderam fazer nada a respeito, pois a água comum era inútil para as chamas que foram criadas usando a mana de alguém no reino da exterminação. Dentro da igreja, Amanda olhou para as 4 pessoas com raiva. O sangue estava saindo de sua boca e ela sabia que havia falhado em destruir o círculo mágico. Ugh! Eu não pensei que encontraria meu fim aqui. Ela olhou para eles com ódio em seus olhos. Ela traiu muitas pessoas e matou inúmeras pessoas apenas para chegar à sua posição atual. Para saber a razão pela qual sua raça foi morta. Mas ela não esperava morrer por causa de uma traição. Talvez esse fosse o seu destino, ela teria um fim lamentável por causa de todas as coisas desumanas que ela fez no passado. Ela não pôde deixar de rir quando pensou sobre isso. Sua visão ficou turva quando ela lentamente fechou os olhos. Bum! A energia do círculo mágico ficou azul escuro à medida que ficou mais brilhante até iluminar todo o cômodo. Ele está chegando! O demônio que realizará nosso desejo! Greymon disse com uma expressão louca. Ele não pôde conter sua empolgação ao imaginar o que faria quando alcançasse o reino da aniquilação. Ó, nobre demônio da terra dos demônios, por favor nos ajude a conquistar esta cidade, ele disse enquanto se preparava. Os outros 3 no reino da exterminação também ficaram sérios, pois sabiam que os demônios eram criaturas poderosas. Eles iriam subjugar esse demônio para formar um pacto depois que tivessem uma chance. Uma vez que o demônio completou seu desejo, o demônio pegaria algo deles como forma de pagamento. Uma figura apareceu na frente no centro da coluna de branco. Greymon e os outros não podiam ver sua aparência com clareza, mas podiam ver a silhueta dessa figura na luz. Era uma criatura humanoide que tinha um par de chifres salientes na cabeça e um par de asas de morcego nas costas. De acordo com suas informações, essas eram as características de uma espécie de demônio. Sou vós.
Após alguns segundos, a luz azul escura desapareceu e o demônio revelou sua aparência. Eles viram uma linda mulher com um charme sem limites. A mulher tinha longos cabelos prateados e as pontas eram azuis. Sua pele estava pálida como se ela não tivesse sangue fluindo em suas veias. Em seus braços e pernas, a cor de sua pele mudou gradualmente para preto como das penas de um corvo. As íris da mulher estavam cortadas e havia um anel carmesim ao seu redor. Um par de chifres pretos ao lado de sua cabeça e chamas azuis piscando no centro de sua testa. Este é uma demônio. Greyman e os outros 3 no reino da exterminação ficaram atordoados enquanto olhavam para a linda demônio que apareceu na frente deles. O demônio olhou para eles antes de virar a cabeça para o céu azul acima dela. Ela levantou lentamente a mão esquerda e fez um movimento de agarrar. Bum! O espaço acima da igreja estalou. Parece que foi dobrado com força enquanto o espaço girava como um vórtice. Então, uma massa negra de líquido vazou do vórtice e aos poucos cobriu todo o lugar como uma barreira. Véu escuro do demônio celestial. Todo o lugar dentro de 500 metros estava coberto pela barreira semelhante a um líquido. Estava escuro como se estivessem olhando para o vazio. Essa habilidade impedia que alguém espiasse dentro da barreira e também evitava o vazamento de quaisquer flutuações de energia. Não tinha nenhuma habilidade defensiva, pois era apenas uma habilidade auxiliar. A característica notável dessa habilidade era o bloqueio espacial. Isso poderia impedir qualquer pessoa de usar a capacidade espacial de baixo nível dentro da barreira. O demônio então voltou sua atenção para as 4 pessoas. Ela lentamente abriu a boca e perguntou: Eu sou Alicia Remery Lucifer, um nobre demônio celestial da terra do demônio. Invocadores, me digam quais são os seus desejos. Seus olhos emitirão uma luz estranha ao olhar para as 4 pessoas. Parecia que as 4 pessoas estavam sendo consumidas por algo extraordinário que não haviam experimentado em toda a sua vida. Graham abriu lentamente a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou nos olhos da demônio por alguns segundos antes de balançar a cabeça. Eu queria conquistar toda essa cidade, não, todo esse país. Eu queria ter todo esse país e me tornar seu governante supremo. Ele disse com uma expressão decidida. Então, ele percebeu que algumas palavras desconhecidas foram escritas na frente dele. A demônio que se chamava Alicia sorriu. Ela ergueu as mãos e linhas de palavras foram adicionadas às palavras desconhecidas na frente delas. Oh, o que é isso? Greyman perguntou com alguma hesitação. Ele não conseguia entender nada do que estava escrito à sua frente. Ele sentiu que algo estava errado, mas ele pensou que era natural já que ele estava na presença de um demônio das lendas. É um contrato. Tenho certeza que você já ouviu falar do contrato demoníaco. É uma das habilidades únicas que os demônios têm. Alicia sorriu e suas unhas que se assemelhavam a uma garra emitiram uma chama azul brilhante. Então, ela agarrou as palavras na frente dela antes que se transformassem em partículas azuis que desapareciam no ar. Contrato concluído, ela murmurou em voz baixa. Greyman sorriu amplamente quando finalmente estabeleceu um contrato com o demônio. Ele se tornaria o governante supremo deste país. Tudo. De repente, sua aparência mudou enquanto sangue escorria de sua boca. Ele olhou para baixo e viu uma lança cravada em seu estômago. Por quê? Ele olhou para o demônio que tinha um sorriso encantador no rosto. Você sabia que invocar demônios é proibido, a menos que você realmente entenda a linguagem demoníaca? Bem, a razão é simples. Muitas pessoas usaram invocação de demônios na história, mas a maioria deles foi enganada por demônios simplesmente porque não podiam entender a linguagem demoníaca. Alicia parou por um momento antes de continuar. Já que você não conseguiu entender nenhuma das palavras demoníacas na sua frente, eu modifiquei ao meu gosto. Eu não poderia mudar tudo no contrato e isso é um fato, então simplesmente mudei seu nome. Oh, o quê? Vê, você me enganou. Greyman cerrou os dentes. Eu removi seu nome e adicionei o nome Soutaeshi, então vou concluir este contrato em seu nome. Alice disse enquanto olhava para a aparência lamentável de Greyman com um largo sorriso no rosto.